todos. Sejam todos bem-vindos. É um prazer, Célio, recebê-los. Carlos Abchaut, Fabrício Panzini também, nosso palestrante da noite. E falar sobre a indústria, sobre rumos de indústria. A indústria que é, talvez, a maior revolucionadora da história da humanidade, né? Que criou várias revoluções e hoje vive se reinventando a cada semana, né? A renovação no pensamento industrial é bárbaro, né? E tudo ela puxa, né? Um fator grande da economia e pode ter outros assuntos periféricos muito importantes, mas a indústria, sem a indústria não existe o trator, né? Motor de toda a economia. E recentemente estamos aí com as notícias de acordos internacionais, de situações de Argentina, e tudo gera um impacto para nós. Não só os exportadores ou os importadores, mas a cada uma de nossas empresas será impactado positivamente ou negativamente, ou enfim, né? Criará um impacto que farão com que nós tenhamos que nos movimentar, nos preparar, ou para aproveitar uma oportunidade, ou para barrar uma ameaça de um mercado que vai vir atrás dos nossos ativos também. Então, sobre isso, nós vamos falar nessa noite. Eu gostaria de deixar todos muito à vontade e que espero realmente assim que seja uma noite muito agradável. Nós faremos aqui uma apresentação e depois abriremos espaço para algumas perguntas, né? E eu gostaria de passar também a palavra para o Célio, grande parceiro dessa noite, que vai também fazer sua saudação. Obrigado, presidente Anselmo. Mas saudar a vocês que aceitaram esse convite de estar aqui hoje, buscar um pouco do conhecimento. Agora, me permite, Anselmo, gostaria de fazer um agradecimento muito especial à VEC, porque os convidados são convidados da VEC. E o Godinho e o Wilton ligaram um dia para mim: ó, Célio, nós estamos convidando as ilustres figuras conhecidas nossas da CNI para tratar de um assunto que nós achamos relevante em Jaraguá, e o que você acha de nós aproveitarmos o conhecimento dessas pessoas para um evento junto aos nossos empresários? E de fato, já conversamos com o Anselmo, então, vamos fazer. Quando é que eles vêm? Dia tal. Então, quando é que nós podemos fazer o evento aberto? Na noite anterior. Pronto, faz marcado para hoje. Sala, casa cheia, Anselmo. Isso para nós é um orgulho muito grande. Então, gostaria que o Godinho e o Wilton levassem os agradecimentos a toda a equipe, né, da VEC. Também tem mais diretores, né, o Clécio, o Júlio, outros que eu não conheço ainda, mas estão prestigiando esse evento na busca desse conhecimento. Então, estejam bem à vontade aqui em Jaraguá do Sul. Sintam-se à vontade, de uma forma bastante informal, como nós conduzimos as nossas reuniões lá no Compem. Vocês também estão aqui totalmente à vontade, ok? O Encontro Empresarial é um evento do empresariado de Jaraguá do Sul, sempre trazendo temas inovadores, voltados à realidade empresarial, com profissionais renomados, além de gerar boas oportunidades de relacionamento entre os participantes e fortalecendo o associativismo. Considerando que conhecer os cenários é uma condição imprescindível para que nossas empresas se ajustem à dinâmica de mercado e busquem, a partir desse entendimento, condições de melhoria da competitividade, trazemos nesta edição o tema Conjuntura da Economia Brasileira, Acordo Comercial Mercosul e União Europeia. Para falar sobre o assunto, convidamos os senhores Carlos Eduardo Abchaut, diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, com formação em Engenharia Civil e especialização em Engenharia Econômica e em Relações Econômicas Internacionais. Possui vasta experiência nas áreas de internacionalização de empresas, promoção comercial e atração de investimentos estrangeiros, além de ter participado da construção de importantes obras de engenharia brasileira.
Em 2018, foi condecorado com a Ordem Nacional Barão de Mauá, reconhecimento do governo federal às pessoas e empresas que prestaram relevantes contribuições ao país. Também convidamos o senhor Fabrício Sardelli Panzini, gerente de negociações internacionais da CNI, formado em Relações Internacionais, possui pós-graduação em Economia, mestrado em Economia Política e uma vasta experiência na área de comércio internacional, tendo publicado vários artigos e trabalhos acadêmicos sobre o assunto. Anteriormente, atuou na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. Antes de tudo, boa noite a todos. É um prazer, uma honra muito grande poder estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu estou aqui em Jaraguá do Sul. Eu fico assim, emocionado quando eu vejo um desenvolvimento, eu vejo uma cidade preocupada realmente em estar mostrando aí o progresso, apesar de todas as adversidades que a gente passa. Então eu acho que aqui a cidade, a região aqui, desde que eu saí do aeroporto para vir para cá, eu vejo que está diferente, é um Brasil diferente. Isso é de orgulho, isso é de satisfação, não só para mim, mas a todo brasileiro. E eu quero congratular-me, então, com vocês, com o próprio governo daqui e com vocês, empresários, que eu acho que são muito responsáveis pela situação em que encontra essa região. Bom, nós dividimos, eu vou falar um pouquinho sobre o cenário político e econômico nacional. A minha formação é de engenheiro, então a cabeça da gente é assim, bastante elástica, né? Atualmente eu tenho, debaixo da minha diretoria, eu tenho uma área de política industrial, tem toda essa área internacional, área de comércio exterior e negociações. Eu tenho uma parte de associativismo, tenho uma gerência de associativismo e atualmente ganhei mais 2 gerências executivas, que é a gerência de política econômica e a gerência de pesquisas e competitividade. Então, o meu conhecimento não vai ser com a profundidade, talvez, que vocês possam exigir, mas vai ser de quem está vivendo o dia a dia, quem pode realmente, quem sofre exatamente os problemas que nos chegam, nós temos que resolver, nós temos que ajudar as empresas a resolver. Então, eu vou fazer até uma parte aqui, eu preciso cumprimentar 2 pessoas aqui importantes para mim. A Maitê, que é uma pessoa que eu já conheço de longa data, principalmente das negociações, ela aí da SEB, aí, da época ainda, da formação da SEB, então, meus cumprimentos especiais, e tenho que cumprimentar o Rodinho, que é um amigo especial, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, um profissional excelente, que durante o seu serviço, a sua passagem pela administração pública, demonstrou uma capacidade muito grande de ter uma visão diferente, implantar uma visão diferente dentro do governo. Estabeleceu um diálogo público-privado, que há muito tempo a gente não via, e que eu acho que sem ele nada se resolve. Bom, eu vou dividir aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro que a gente está vendo ou que a gente está vivendo aqui no Brasil. Então, o passado... Está aqui? Não está. Este cara, né? O passado. Bom, nós estamos vindo de uma crise aguda e que perdurou aí por longo prazo. Todos vocês empresários sabem muito bem do período todo que nós passamos anteriormente, período do Lula, período da Dilma, e em que o sofrimento foi muito grande, as coisas não caminhavam e havia realmente uma imobilidade muito grande. Foram anos, às vezes, perdidos, em que se poderia ter feito muita coisa e não se fez. Então isso aí nos trouxe realmente um passado com uma crise aguda
e bastante acentuado. Bom, nós estamos vendo aqui a variação do nosso PIB. Então isso aí é impressionante, né? Exatamente nós que já tivemos lá no pico, lá em 2018, né? 2009, 2010 nós tivemos ali um período áureo, onde o Brasil foi capa aqui do Economist, mostrando aí a sua ascensão e a sua capacidade aí de se tornar uma potência realmente. E infelizmente, depois nós tivemos em 2015, 2016, praticamente a gente vem decrescendo. Em 2016, 2015, 2016 foi o desastre aí, onde o próprio Economist mostra a gente ali caindo, o foguete caindo aí, o Cristo Redentor voltando da terra aí. O PIB caiu por anos seguidos e nesses 2 anos foi mais acentuado. Então o que nós temos de resultados hoje, de 2017 e 2018, é uma recuperação muito lenta, uma recuperação muito esforçada de todas as empresas, de toda a economia, e que realmente a gente tem que continuar nessa marcha. Durante essa crise, o que nós sentimos basicamente? Uma queda significativa da indústria. A indústria praticamente foi o que mais sofreu nesse período, e a gente vê por quê. Nós na produção, nós perdemos 13% em relação a, desde outubro de 2014, ela vem decrescendo, e a produção chegou a cair 13% do que era inicialmente. E de 2014 até 2019, julho de 2019, essa estatística aqui é até 2019, julho de 2019. O faturamento, 23 de queda, de 2014, de outubro de 2014 até julho de 2019. E o emprego industrial, 17%. Então, isso aí demonstra realmente que nós estamos caminhando para o fundo do poço. Realmente, o Brasil estava numa situação muito complicada, e nós estamos vendo os efeitos hoje, que essa dificuldade de recuperar a economia, que ela está sendo bastante lenta, ela ainda de vez em quando dá um sinal de subida e depois desce de novo. Então nós estamos aí numa situação. Hoje mesmo a CNI soltou o índice industrial, de crescimento industrial. Nós tivemos uma pequena subidinha hoje, né, nesse último mês. Agora deu uma pequena subidinha. Tomara que isso continue, né, e possa mostrar realmente uma recuperação. Bom, o que nós temos hoje no presente? Um ambiente macroeconômico mais positivo, mas a economia ainda não arrancou. Ainda nós não temos realmente um sinal de que nós empurramos o carro e ele agora pegou. Nós temos ainda necessidade de muita coisa, e isso está muito ligado exatamente a alguns pontos que nós temos que olhar. Hoje nós temos um ambiente macroeconômico positivo, com a inflação dentro da meta e os juros estão bastante baixos. Em compensação, nós temos hoje um déficit fiscal e uma dívida pública elevadíssimas, e temos um ambiente internacional contra nós. Nós que estamos num ambiente hoje, num governo hoje, que busca a abertura comercial do Brasil, que busca a inserção do Brasil de forma bastante profissional. Nós estamos encontrando hoje um ambiente bastante antagonista a nós mesmos. Por quê? Os Estados Unidos, com essa guerra que ele está fazendo com a China, isso tem reflexo em todo o comércio do mundo, né? Desacreditar o OMC, isso traz problemas. Essa própria interferência, o comércio necessita de tranquilidade. Então, os Estados Unidos, criando caso com o Irã, criando caso com a China, criando caso com outros países, isso traz uma tranquilidade. Por quê? A China vai ter que reagir. Essa reação vai vir por onde? Sabemos que a China é exportadora, basicamente exportadora.
Onde é que ela vai colocar esse produto? Onde é que ela vai ter um desvio de mercado? Ela vai desviar os produtos que ela vendia para os Estados Unidos para algum lugar. Pode estar certo que a América Latina e a América do Sul serão países onde seguramente ela tentará atacar. E isso não deixa de ser um ponto a considerar por todos os empresários, por todos os setores, né? Porque, como nós sabemos hoje, a China ela tem uma abrangência de produção que é praticamente uma coisa que a gente nunca viu. Com isso tudo que nós vimos, o que nós temos hoje? Uma ociosidade elevada, que já atrapalha o investimento, ela já limita o investimento. Nós temos estoques elevados, que hoje também já limitam o aumento da produção. Temos desemprego elevado, desemprego que está seguindo alto, está em torno ainda de 12%, a gente não consegue, e pelo que dizem os economistas, a parte de desemprego será realmente a área onde mais vai demorar a se restabelecer, ou seja, o desemprego é o último da economia a retomar sua posição. O que a gente vê? Nós temos hoje uma situação financeira debilitada, os empresários ainda se encontram receosos, os consumidores eles estão agindo como se tivessem desempregados, porque eles não sabem o futuro, não estão duvidando do que vem pela frente. Então existe um ambiente que não é um ambiente calmo, de conforto, para que as coisas possam desenvolver. E como eu já disse, comércio necessita realmente de um ambiente confortável para que as pessoas possam investir, comprar, trabalhar, realizar, produzir, enfim, é a geração tanto de emprego, quanto de renda, quanto de empregos, de todos os fatores que possam mover a economia de uma forma consistente e permanente. E o que resta para o futuro? Hoje nós temos praticamente um governo que chegou com ideias novas, buscando realmente estabelecer dentro do Brasil uma condição para que o Brasil possa deslanchar. Mas logicamente, isso não será feito de uma hora para outra. Nós temos hoje que, para o futuro, ainda existe confiança do empresário, de uma forma elevada, eles têm uma expectativa boa ainda sobre o que está vindo no futuro. É exatamente essa mudança, essa transição que nós estamos vivendo, isso traz um ânimo de que alguma coisa deverá ser corrigida, alguma coisa deverá trazer benefícios e estabelecer realmente aquela ordem que a gente quer. Mas os indícios estão aí, mas ainda não chegamos ao ponto em que podemos dizer que já estamos vendo aí um futuro já garantido. Os pontos de atenção que nós temos, a confiança do consumidor ainda continua baixa, eu já disse, espera-se sempre que as coisas vão mudar, mas vai mudar amanhã, vai mudar depois, nós não sabemos que dia que vai mudar. E essa intenção de investir ainda, ela começa a ficar bastante inconsistente, vamos dizer assim. As reformas são necessárias para sustentar, então, essa confiança e a redução da incerteza que toda a economia, todo o conjunto que move a economia está sofrendo. Nós fizemos, então, um gráfico aqui que mostraria o que seria o ideal, o que nós esperamos que seja uma linha do tempo aí, para que a gente possa realmente deslanchar e ter a economia marchando aí da forma que a gente precisa. Essa visão é a visão empresarial, é a visão da CNI. Então, hoje, nós temos o equilíbrio fiscal de longo prazo através da reforma da Previdência. Então, a primeira etapa já foi construída. Imaginamos que agora o Senado será aprovado de forma mais tranquila.
o que nós temos acompanhado. Dentro da CNI nós temos uma área que é exatamente essa área que faz o acompanhamento de todas essas leis que estão sendo tocadas, tudo que está sendo feito no Executivo e no Legislativo é acompanhado pela CNI. E as indicações que a gente tem é que as chances são muito grandes de a gente ter uma aprovação disso ainda dentro do que está programado, dentro do que está sendo falado pelo próprio Legislativo. Mas, depois disso, vem ações ousadas que podem realmente formar uma agenda de competitividade. Quais são esses pontos que nós temos que trabalhar? É a reforma tributária, que já está sendo falada. Infelizmente, nós temos hoje várias opções, chegamos a ter 5 modelos sugeridos ao governo. Hoje parece que nós estamos nos baseando em 3 modelos, mas falta então um pouco de orientação para que haja realmente condição de se aprovar uma reforma tributária substancial, né? Pelo sacrifício que está sendo feito, é necessário que ela seja substancial e que ela realmente traga os benefícios que o empresariado precisa. Hoje, a reforma tributária é uma das coisas mais criticadas no mundo, porque isso, na verdade, o que nós temos hoje no Brasil é um novelo de tributos, né? Tributo em cima de tributo que ninguém compreende, um estrangeiro que chega aqui fica louco, né? Os empresários dizem que, por exemplo, eles que têm empresa fora, aqui no Brasil precisam de 30 tributaristas para ficar tomando conta das coisas, enquanto lá no exterior eles têm um tributarista ou um advogado para mexer com isso. Então, a diferença é muito grande. Nós precisamos tirar essa parte da burocracia que é imensa dentro do governo ainda, e com isso tudo nós temos que mostrar que nós estamos no caminho certo. A segurança jurídica e a segurança pública precisam ser realmente efetivas e mostrar que um investidor ou quem vai trabalhar com o Brasil, ou o próprio empresário brasileiro que trabalha com clareza, com transparência, com segurança nos seus contratos e nas suas ações de relação. As relações do trabalho começaram, já tivemos no ano passado, no atrasado, tivemos aí as primeiras modificações, mas nós precisamos fazer mais, e isso aí está sendo feito. A agenda de desburocratização, que é um problema assustador, nós temos que realmente tirar essa burocracia que o Brasil hoje exige. E essa burocracia, engraçada, eu vou contar um caso para vocês, ela existe dentro do Mercosul. Outro dia eu fui à Argentina, então na imigração tem uma placa assim, Mercosul. Eu achei que era para facilitar a vida da gente. Então, hoje, chega lá, eles tiram fotografia, botam o seu dedo, perguntam onde é que você vai ficar, o que você vai fazer, onde é que você vai ficar, qual hotel. Eu falei, meu Deus, para que botar a placa no Mercosul, então? Então, essa burocracia é uma coisa muito latina, eu acho, né? Então, a gente se espalha e aqui no Brasil nós temos demais. Bom, um fator que eu acho que é preponderante e que a gente vê que foi o desenvolvimento da China, por exemplo. Hoje a gente vai na China, a infraestrutura que eles têm, a logística que eles têm hoje, é uma coisa fantástica, né? Hoje é um negócio impressionante, é impressionante. Se você vai a Xangai, se você vai a Pequim, é impressionante esses 2 maiores centros aí. E isso a gente vê que essa infraestrutura, ela tem que ter a participação dos privados. Temos que entrar nas concessões, nas privatizações, não tem jeito, o governo não tem dinheiro para fazer isso, e não é função do governo ficar envolvido nessas coisas. Então nós precisamos realmente trabalhar para que haja essas privatizações e essas concessões. A educação, que para mim é o ponto mais importante que existe no Brasil. É o que nós devemos trabalhar mais, é a coisa mais importante. O modelo de trabalho no Brasil hoje é diferente. Uma pessoa hoje que não sabe mexer com o computador, ela não tem espaço para trabalhar. Uma pessoa hoje que não sabe ler inglês ou falar alguma coisa, ele não tem espaço para trabalhar. Então, o conceito do trabalho qualificado, ele está mudando. As profissões vão se transformar. E nós precisamos da educação, a educação básica, a educação profissional, a educação que possa realmente
se adequar às necessidades do futuro. E, finalmente, a abertura comercial, sempre com competitividade, preocupada com a situação de competitividade das nossas indústrias. O nosso parque industrial, por muitos anos, ele não teve realmente esse acompanhamento buscando competitividade. Quero mencionar, ontem nós tivemos com o professor Banks, da Universidade da Austrália, falando, ele é especialista em competitividade. Esteve falando conosco lá, mostrando a Austrália passou por esse período, teve desde 73 eles estão tentando fazer essa abertura deles, tentaram fazer de uma forma unilateral, deu errada, voltaram atrás, fazer as reformas, então, enfim, nós temos com quem aprender. A gente poderia fazer um pouco, de olhar um pouco no retrovisor e pedir ajuda de alguns que já tiveram sucesso com isso. Bom, o outro seria, logicamente, com isso tudo caminhando, eu não tenho a mínima dúvida de que haverá um aumento do investimento privado. Investimento privado brasileiro, investimento privado estrangeiro. O que a gente vê, a gente recebe delegações lá na CNI, o que eles falam é o seguinte: nós queremos investir no Brasil, mas estamos aguardando, precisamos ver para onde vai, o que vai acontecer. Então, eu tenho amigos que têm escritório de fusão e aquisição, advogados, eles falaram comigo assim: eu estou parado em termos de fusão e aquisição com delegações estrangeiras esperando ver o que vai acontecer com o Brasil. Quem que vai vir? Porque então existe realmente investimentos aguardando que o Brasil mostre que ele vai se transformar, vai ter essa condição de receber esses investimentos. Com isso, nós vamos seguramente aumentar a produtividade e vamos entrar num novo ciclo de crescimento, com um crescimento do PIB de 3% ou mais. Então, é o que nós esperamos, é o que nós estamos imaginando para o futuro. Bom, na política comercial, nós temos uma agenda ampla, não só de abertura. Nós temos uma agenda internacional da indústria, lá na CNI, a gente faz isso, tem feito isso já há 4, 5 anos. Nós estamos melhorando a cada ano, tentando realmente fazer com que a gente possa ter uma orientação do que será o nosso trabalho na área internacional. Então, nós trabalhamos pelo livre comércio, com acordos comerciais, retirando barreiras em terceiros mercados, facilitação e desburocratização do comércio exterior, trabalhando pela tributação no comércio exterior, ou seja, uma das coisas que a gente tem notado nas reformas é que não se menciona como é que será a tributação para o comércio exterior. Outra coisa que a gente tem que se preocupar. Na competitividade, nós trabalhamos muito pela governança do comércio exterior, porque praticamente hoje no governo a gente não vê ainda uma governança entre todos os órgãos sobre o comércio exterior. Era uma função que seria da CAMEX, que ainda não está exercendo essa função. Os investimentos brasileiros no exterior é uma das coisas que nos dá mais prazer, é ver um número reduzido ainda de empresas brasileiras com investimento no exterior. Nós temos a CNI, nós temos o Fórum das Empresas Transnacionais, que é um fórum que nos dá muito prazer, porque estamos conseguindo resolver vários problemas que são trazidos, e essas empresas têm dois tipos de problemas. Elas têm os problemas com domésticos, porque são empresa brasileira, e tem os problemas internacionais, pela competitividade que eles enfrentam com outras empresas de outros países que não têm os problemas que ela tem. Então, é uma grande luta que nós temos nisso aí. Os financiamentos e garantias das exportações e aos investimentos é algo também que a gente tem conversado muito com o governo. Não é possível deixar o BNDES sem financiar as exportações. Todo país tem um banco para financiar exportações. Financiar exportações não quer dizer benefício, não quer incentivo. É um pagamento, é um empréstimo que o banco faz, como qualquer outra coisa. Então não existe para nós diferença nenhuma, e o BNDES seria exatamente o veículo mais correto para isso. A logística e infraestrutura do comércio exterior, que hoje nós sabemos que
muitos dos custos que nós temos hoje são provocados por essa falta de infraestrutura e falta de logística adequada. E trabalhamos muito por um comércio justo através da defesa comercial. Bom, mais ou menos eu fiz um relato aí das coisas, como é que nós estamos vendo hoje. Eu fico à disposição, depois que o Fabrício, acho que é melhor depois que o Fabrício falar, a gente sai aí para responder as perguntas aí. Eu agradeço muito a atenção de vocês todos e fico então no aguardo aí de perguntas. Boa noite a todos também, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, prazer ver os amigos aqui do Fiesc, VEC, todo mundo. Vamos conversar um pouquinho agora do outro lado aqui que a gente combinou de falar, que é o acordo Mercosul-União Europeia e o impacto que ele pode ter para o setor empresarial brasileiro. Basta dizer que é o maior acordo que a gente já fez na história, então ele vai impactar de forma positiva, ele vai impactar de forma negativa, e minha frase inicial é: vai ser mais positivo ou mais negativo a depender da gente, né? Da gente, setor privado, de como a gente usar a estratégia, fazer a estratégia para usar esse acordo a nosso favor, e da gente, governo, ver como é que as reformas podem, como é que isso pode ser um impulsionador das reformas para que a gente aproveite da melhor maneira possível. Dividi a apresentação em algumas partes aqui, 5 partes. Primeiro, de quem e do que nós estamos falando, quando a gente fala de um acordo comercial desse porte, vai a pouco para introduzir e nivelar as informações aqui. Segundo, como que as tarifas de importação, que é a parte principal, né, o coração do acordo comercial é a liberalização, né, reduzir, zerar alíquotas de importação e aumentar cotas, né, quando chega no agronegócio, como é que eles caem? É de uma vez, ao longo do tempo, como é que vai ser, como é que isso impacta? Como o acordo pode impactar Santa Catarina? Aqui foi uma tentativa, vocês vão ver que não foi muito bem sucedido, mas traz alguns insights aqui. E quais outras regras que podem impactar as empresas que estão nos acordos, que é muito se fala, né? Tem 21 capítulos, 20 e tantos capítulos, né? E às vezes você olha bem, muitas regras às vezes não são tão importantes e outras que você não está prestando atenção, elas podem te impactar bastante. E quais os próximos passos aqui do acordo? Se alguém quiser ir perguntar um tema, alguma coisa, fique à vontade. Primeiro ponto, né? De quem e do que estamos falando. Simplesmente a maior economia do mundo, né? Que em mercado de mais de 500 milhões de pessoas, quase 20 trilhões de dólares de PIB, maior importador mundial, 32%, incluindo o comércio intra-bloco, tá? Intra-União Europeia. 33% das exportações e o maior investidor mundial, 21%. Só para vocês terem dar uma olhada aqui nos setores, né? A participação da União Europeia nas exportações mundiais de alguns setores: farmacêutico 65%, químico 48%, 49%, equipamento de transporte 57%, máquinas em geral 42%. Então, assim, basicamente é esse player mundial que a gente está falando, né? Um bloco que representa muito. Tem um comércio intra, mas aqui você pode dividir por 2, mesmo assim já saiu uma participação bastante importante, né? É o maior acordo que o Brasil já fez, mais abrangente, mais importante. Basicamente, tem 3 pontos aqui que a gente vai tentar ressaltar, né? A eliminação de tarifas de importação para os 2 lados, nossa e para a União Europeia. O aumento de cotas para produtos agrícolas, principalmente do nosso interesse exportador, né? Um dos pontos que sempre trava o acordo. Nós costumamos dizer o seguinte: livre comércio vale só para a indústria, né? Quando chega no agronegócio, aí acabou, é comércio administrado, então e você tem que se contentar com isso, né? Então, às vezes a gente usa o argumento: pô, mas assim, a Europeia não abre para nossas carnes, não abre para o nosso açúcar, mas é assim, livre comércio é para a indústria, basicamente é isso. E traz regras em outros 21 temas aqui, que eu vou tentar pensar algumas que podem ser de interesse do empresário, para não ficar falando de todos os textos, né, e tudo mais, né? Quais os benefícios gerais que o acordo traz? Mais acesso ao mercado externo, nossas exportações, estimula o aumento de competitividade, você está mais próximo, né, pode estar, por exemplo, reduzir custo por meio de importação, pode estar mais próximo de concorrentes, pode estar mais próximo de mercado.
a forma de você abrir a sua economia, ou de abrir a economia do seu parceiro num acordo comercial, é uma forma previsível, com segurança jurídica, porque você tem os tempos especificados, né? Então não é que é uma abertura abrupta, não é uma abertura que vai acontecer de repente, que a sua tarifa de importação vai cair do dia para a noite, e nem a do seu parceiro, né? Mas o acordo tem um princípio importante, que chama princípio do tratamento diferenciado, em que nós temos acesso mais rápido ao mercado europeu do que os europeus ao nosso mercado. Então, por isso, o curto prazo, do momento em que o acordo for adotado, vai ser muito importante para a gente, porque a gente vai ter mais acesso europeu e pode fazer com que a nossa estratégia seja mais eficiente do curto prazo, aproveitando fornecimento de europeus, aproveitando o mercado europeu, e depois a concorrência europeia vai acirrar no nosso mercado, e é bom que a gente tenha feito já nossas reformas, né? Como caem as tarifas de importação e como aumentam as cotas, né? Esse quadrinho aqui do lado é o quadro mais ou menos que a gente chama da sexta desgravação, né? Não sei se todo mundo está familiarizado com esse termo, mas é o período em que a sua tarifa vai caindo, né? Então, o seu produto, por exemplo, produto químico, ele pode estar ou imediato, ou seja, no momento que o acordo foi adotado, a tarifa cai de um determinado patamar, por exemplo, 4% para zero. Ou ele pode estar na cesta de 4 anos, que a tarifa vai cair, no quarto ano ela vai chegar a zero, 8 anos, no 8º ano ela vai chegar a zero, vai caindo proporcionalmente ao longo do ano, né? Uma desgravação linear que a gente chama, né? Ou 10 ou 15 a exclusão. Só o Brasil tem essa cesta, só o Mercosul, desculpa, tem essa cesta de 15 anos, a União Europeia vai desgravar tudo até 10, e a maioria da indústria está aqui na União Europeia, imediato e 4 anos. Aqui um exemplo de uma tarifa de 10%, no primeiro ano ela vai ser 7,5%, no segundo 5%, no terceiro 2,5% e no quarto 0%. Então no quarto ano, um produto que desgravação está no quarto ano, ele vai chegar a 0 no quarto ano. Um pouquinho da oferta aqui. A oferta é o que a gente chama, né, aquele que está dentro do acordo, né? Uma coisa importante, né? O acordo tem algumas salvaguardas, entre aspas, vamos chamar assim, né? Primeiro, ele permite que você deixe, dá uma olhada nesse número aqui, cobertura de comércio. Então é aquilo que é do comércio bilateral que o Mercosul de fato vai liberalizar. Então tem 9% aqui ainda que a tarifa de importação não vai ser mexida, né? Que vai continuar no mesmo patamar que é hoje, tarifa que a gente chama de nação mais favorecida, né? No caso da União Europeia, essa cobertura de 92%. Linhas tarifárias também mais ou menos no mesmo nível, no número de linhas, mas é bom ver a composição dessas cestas, né? Então a oferta do Mercosul até 10 anos ela está 72%, de tudo aquilo que a gente importa na União Europeia, 72% vai estar desgravado em até 10 anos. E em 15 anos são os outros 20%. Né? Então tem um tempo para o setor empresarial do Mercosul se adaptar à redução de tarifa e se adaptar à concorrência europeia no seu mercado. Né? Então sem desgravação está aqui os 9%. Então isso é uma das salvaguardas, digamos, no acordo que pode nos ajudar a manter alguns produtos ainda fora. Né? Visão indústria, a União Europeia colocou todos os produtos industriais, 100%. Então tudo que for de industrial na União Europeia, a tarifa vai chegar a zero até 8 anos, a maioria até 8 anos, mas muitos vão chegar a zero já, máximo 10 anos, né, chegando a zero. Visão agricultura, aí já é um pouco diferente, né, como eu tinha mencionado para vocês. Né, aqui você já vê claramente que a oferta da União Europeia é muito mais conservadora, então do comércio bilateral ela está colocando para desgravar, chegar a zero, só 82% do comércio, 77% dos produtos, né? Então já mostra um pouquinho onde é que dói um pouco o calo mais do lado europeu. Esse foi o máximo que a gente conseguiu, estava até conversando um pouco antes com vocês, que a gente está tentando buscar do governo brasileiro onde é que estão os determinados produtos, em que lista que ele está, né? As empresas perguntam muito, meu produto vai cair em 4, vai cair em 8, vai cair em 10. Nós não temos ainda a lista. A última vez que a gente falou com o governo, eles disseram que as férias europeias estão atrapalhando um pouquinho, que quando eles voltarem essas listas vão ser disponibilizadas. Mas a gente tem um pouco aqui uma ideia, né, da oferta do Mercosul por categorias, é extremamente agregado, então não dá muito para falar. Então, de bens de capital, 91% está dentro, então 9% dos bens de capitais nós deixamos de fora, não entra no acordo.
bens intermediários também mais ou menos o mesmo percentual, e o bem de consumo é que houve uma exclusão maior. Então, provavelmente, bom, bem de consumo final vão estar com um percentual maior de exclusão, né? Onde é que tem oportunidade para o Brasil? Tem oportunidade para o Brasil na indústria e também no agronegócio, dos dois lados. Basta dizer que nós vemos um levantamento na CNI de produtos em que o Brasil exporta para o mundo, tem competitividade para exportar para o mundo, relevante, é um player relevante no mundo, né? Minimamente relevante, e que a União Europeia compra esse produto. E deu mais ou menos um número de 65% dos produtos que enfrentam alguma tarifa na União Europeia. Mesmo que pequena, às vezes, 2,5%, 4%, 5%, no mercado competitivo como o europeu, isso pode fazer diferença, né? Questões, às vezes, regulatórias são até mais importantes na Europa, mas se o diferencial for tarifa, a gente consegue equalizar as nossas condições de acesso ao mercado europeu com outros jogadores, né, com outros países que já têm acordo com a União Europeia, né? Aqui, só para dar alguns exemplos, né, outros equipamentos de transporte têm tarifas até 15%, tem muito aqui avião, que já paga uma tarifa mínima de 2%, né, com aviões, metais não ferrosos, que chegam a tarifa de até 10% na União Europeia, produtos de madeira que chegam até 10%, produtos de couro, né, sapato, tem uma tarifa mais alta na União Europeia de 17%, e por aí vai, né? Então tudo isso aí vai ser desgravado na União Europeia, vai chegar a zero, né? A tarifa lá vai cair. E outros que também vão chegar a zero, vão ser suco de laranja, tabaco, frutas, café solúvel, alguns produtos aí que hoje a União Europeia compra do Brasil, ainda em quantidade pequena, que pode aumentar ainda mais, né? E os outros, como a gente tinha mencionado, as cotas, aqui eu vou falar de forma geral, né, porque quem é do setor às vezes entende mais, né, em toneladas, etc., às vezes não tem nenhuma noção de quanto isso quer dizer, né? Só sei que de carne bovina foi a maior decepção que o setor privado, o setor empresarial brasileiro teve, né? Vai ter uma cota, então, no acordo adicional de 99 mil toneladas com carcaça, e dentro desses 99 mil toneladas vai ser uma tarifa intracota de 7,5%, e essa cota vai atingir o seu ápice de 99 em 5 anos, ela vai começando, e a Argentina fica com, se eu não me engano, 40% dessa cota. Os 4 países do Mercosul exportam carne para a Europa, inclusive a carne do Paraguai está muito boa, e foi uma disputa aí essa cota, né? E onde é que o Brasil ganhou mais que eles, né? Ganhou na carne de frango, 180 mil toneladas, com tarifa intracota zero, né? Ganhou muito no açúcar também, uma maior oferta aí deles, maior cesta, e também ganhou um pouco no etanol também para uso industrial, maior parte para uso industrial. Então essas são digamos, os ganhos de cota. Não é livre comércio, comércio administrado ainda, tem ali uma cota, às vezes tem tarifa intracota, mas de fato aumenta o acesso ao mercado europeu desses produtos aqui principais. Como é que o acordo pode impactar o Estado? Assim, nas estatísticas que a gente levantou, até me surpreendi, porque a União Europeia não é um parceiro importante do Estado comparativamente com outros grandes, né? Está ali em quarto lugar como maior destino nas exportações brasileiras. Ele é o segundo no Brasil, em Santa Catarina ele passa para quarto. E do lado das importações ele é o terceiro, e quando a gente olha Brasil, a União Europeia é o primeiro, né? Então, enfim, é claro que isso não explica tudo, né? Quando a União Europeia vende para outros estados do Brasil, ela está concorrendo com empresas também de Santa Catarina. Mas é só para ter uma ideia de qual a importância da União Europeia para o Estado, mas nas importações a Ásia é muito predominante, né? Provavelmente China, e nas exportações também, seguido da América do Norte, principalmente aí Estados Unidos e México. Dos 11 principais produtos de exportação de Santa Catarina, dos 15 principais, a União Europeia tem tarifa de importação para 11 deles. Mas são tarifas muitas vezes pequenas, né? Por exemplo, compressores aqui 2,2%, outros motores 2,7%, madeiras já fica um pouco mais alta, né? A mais alta que a gente tem aqui, pelo menos, que a gente chama de ad valorem, né? Junto com fumo, que é 18%, 7% aqui para outras madeiras. Então,
tem a ganhar com tarifa, mas são tarifas de importação na União Europeia que são menores, né? E nas importações de Santa Catarina, direto da União Europeia, de novo, eu estou olhando só o Estado, né? Não estou olhando importações que vão para outros lugares do Brasil e que competem com empresas que estão instaladas aqui, né? Mas a gente vê que a média tarifária é muito maior, né? Então é por isso também que o Mercosul reduz a sua tarifa em períodos mais longos, porque é uma tarifa maior, né? E vem sempre, né, muitas vezes a gente argumentar, pô, mas a gente tem uma tarifa tão maior, né, você olha deles aqui, como que a gente faz um acordo assim? A verdade é que qualquer acordo comercial que o Brasil for fazer com um país desenvolvido, a questão tarifária a gente vai ser vai ter um desalinhamento muito grande, né? O Brasil tem, né, o Mercosul tem um pouco tarifas mais elevadas, condizentes aí com o nível de países em desenvolvimento, né, África do Sul, Índia, outros, né, até a Coreia do Sul. Mas de fato é isso, quando a gente entra numa negociação com um país desenvolvido, a diferença tarifária acaba sendo um pouco maior. Como outras regras podem impactar as empresas, né? Indo aí para o finalzinho da nossa apresentação. Em bens, né? Vou pegar alguns capítulos aqui muito rapidamente, vou mencionar alguns. Tinha muito uma discussão de trazer, de liberalizar para produtos remanufaturados europeus, produtos usados, né? A Europa tem um mercado muito grande de bens remanufaturados, usados, etc., que pretende sustentar 400 mil empregos até no futuro, e o acordo pelo menos não liberalizou isso em tese, né? Então, talvez o Brasil pode fazer isso unilateralmente, mas o acordo não trouxe nenhuma regra liberalizando, né? Outras coisas interessantes que acontecem com a gente aqui na região, né? A Argentina tem uma taxa estatística que ela cobra nas suas exportações, e o Uruguai tem uma taxa consular. E essas taxas, elas vão ser extintas pelo acordo para a União Europeia exportar para os dois países. Nós vamos continuar pagando, vamos ter que correr atrás de eliminar isso, né? Uma coisa interessante. Regras de origem, aqui a tensão máxima, né? Que aqui talvez seja, aqui define o grau de abertura que você vai ter, né? Porque tem alguns países que têm uma manufatura mais, digamos, não muito vertical, não muito aprofundada, e não consegue cumprir origem, e, portanto não consegue usufruir dos benefícios do acordo. O Brasil tradicionalmente tem uma indústria mais integrada, né? Que compra muito de si mesma, né? Então, notícia que eu tenho aqui é que para muitos produtos, né, a regra de origem acabou sendo mais frouxa, uma regra de origem que você tem que cumprir um conteúdo exportado, um conteúdo nacional não tão importante assim. O que isso quer dizer é uma abertura ainda maior, porque a União Europeia pode comprar de outros lugares e vender no Brasil, claro, cumprindo o percentual. Aqui não dá para a gente falar de forma geral, tá? Isso é necessário cada setor, por isso é importante cada empresa, setor, analisar bem aí o seu produto, para ver como é que pode ganhar. Nós vamos continuar podendo usar o drawback para vender para a União Europeia, desde que cumprir a regra de origem, isso é uma demanda da indústria muito importante. E por aí vai, né? Barreiras técnicas, né? Um acordo que se falou tanto, né? Os países envolvidos são super avançados nessa área, mas quando você olha o texto de barreiras técnicas, né? Você não tem lá nada que, nenhum tipo de harmonização, né? Que a União Europeia gostava de colocar em acordos anteriores e já não tem feito mais, ou seja, não precisamos harmonizar o padrão europeu, etc. Não tem nada disso na nossa produção, né? O máximo que a gente vai ter é essa iniciativa facilitadora de comércio, que é os dois lados sentarem para tentar convergir ao longo do tempo os seus padrões, né? Pontos importantes aqui para não ficar muito: medidas sanitárias e fitossanitárias, tem esse pre-listing, que é a aprovação de estabelecimento para exportação, principalmente de carnes, isso, né? Sem necessidade de inspeção prévias. Regionalização, que é um tema muito importante, o Brasil defende muito, né? Ou seja, se tem um problema acontecendo no norte do Brasil, eu não posso penalizar uma carne que venha, por exemplo, do sul do Brasil, né? Então isso tem que ser visto conforme os princípios da Organização Mundial de Saúde Animal. Serviços, acho que a indústria pode ganhar, vai ter uma eliminação da taxa de farol nas importações, no transporte marítimo, e vai ter uma liberalização do transporte marítimo de carga, ou seja, transporte intra-Mercosul, né, entre Brasil, Argentina e Uruguai, não vai ter mais exclusividade de carga, né? O navio não precisa ser só de bandeira brasileira, ou só de bandeira argentina, ou só de bandeira uruguaia. Você vai ter um pouco mais de competição. Isso pode
refletir em fretes mais baratos e um custo menor. Por fim, os próximos passos, né? Quando é que esse acordo vai estar em vigor, né? Eu vou pular para o outro que eu acho mais interessante, esse aqui, nosso último slide aqui. O tempo médio para um acordo ser internalizado na União Europeia tem sido de 1 ano e 2 meses. E o nosso acordo com a União Europeia, na verdade, ele não é um, são 3 acordos, né? É um acordo de livre comércio, é um acordo de cooperação, tem um acordo político. Mas o acordo de comércio, livre comércio, ele pode passar só pelo Parlamento Europeu, não precisa passar pelos parlamentos regionais de todos os países, ou seja, nenhum país pode, pelo menos, não pode politicamente, até poderia, mas do ponto de vista de processo, não pode vetar o acordo, né? É o Parlamento Europeu que tem ascensão para decidir. E aqui tem uns exemplos, né? Para vigência provisória, por exemplo, o acordo entre o Mercosul e o Canadá ele levou 326 dias. Com o Peru, Equador e Colômbia, 159 dias, foi super rápido, né? E para vigência plena, mas aqui o que importa é a provisória, porque é aqui que já os efeitos comerciais já vão ser sentidos. Então está aqui aproximadamente 1 ano e 2 meses. O da Coreia foi de fato um acordo que demorou muito mais para passar. E aqui talvez seja um ponto de atenção. Eu não sei se o Brasil se igualaria à Coreia, né, o Mercosul, mas a Coreia tinha 2 pontos, né? Um, que a indústria europeia temia muita concorrência com os coreanos, principalmente no setor automotivo, e no fim das contas a União Europeia tem vendido muito carro para a Coreia, né? E também a questão trabalhista na Coreia, né? Que a legislação trabalhista coreana é mais restritiva, né? Em termos de direitos para o funcionário, e era uma coisa que, enfim, ONGs e a sociedade civil europeia se apegavam muito, o que pode ter um paralelo com o Brasil na questão ambiental, né? Que pode ser um fator que atrapalha a internalização do acordo. Era isso. Estamos aí à disposição para qualquer pergunta. Obrigado. Boa noite. Fabrício, bastante interessante a tua apresentação. Eu acho que nós temos um grande desafio na indústria, que é o Mercosul. Ele representa 75% do PIB da América do Sul, né? E são 262, 263 milhões de habitantes. Vamos tirar a Venezuela desses números. Nós temos uma dificuldade muito grande hoje. Pegar a nossa empresa, Duas Rodas Industrial, é mais fácil exportar para o Japão e para a China e conseguir um RNPA na Argentina. É uma dificuldade tremenda. Então nós não conseguimos estabilizar o Mercosul. Estamos fazendo, primeiro que eu sou favorável à abertura de mercado, tá? Só deixar bem claro que não há nenhuma preocupação em relação a isso. Mas nós não temos hoje a condição econômica na Argentina, que seria o segundo maior país do Mercosul. Temos um processo, como falou o Carlos Eduardo, ainda longo aqui no Brasil, e nós temos praticamente 10 anos para colocar a casa em ordem, né, e receber. Nós pegar todos os jornais a nível internacional da Europa, todos os principais jornais divulgavam muito uma preocupação em relação ao agronegócio, a França contestando muito mais. Não se falava da indústria, né? A minha pergunta é o seguinte: nós vamos ser grandes e competitivos no agronegócio, ou temos chance também de sermos grandes e competitivos na indústria? Não estou falando das empresas aqui, como é o nosso caso, o WEG e outras empresas, que já têm as suas unidades industriais nesse país, já tem um processo de internacionalização um pouquinho mais consistente. Eu falo assim, para efetivamente promover o crescimento da indústria brasileira. Não, pode falar assim, eu estou tudo aí. Acho que a resposta está diversificada, mas ela está um pouco no meu primeiro comentário. Depende de como a gente vai fazer o nosso dever de casa nessa adoção do acordo, nesse período de adoção do acordo. Não dá para dizer que esse é um acordo que dá para a gente, né,
fechar os olhos, não vamos sentir. Ele tem um potencial transformador importante em vários elos da cadeia industrial. A gente viu o tamanho que é a potência, berço de várias indústrias que é a Europa, né? Agora, como é que a indústria pode aproveitar isso mais? Cada setor talvez vai ter a sua estratégia. Eu acho que é um acordo também para a indústria, não é um acordo só para o agro. É também um acordo para a indústria. Ela vai ter mais tempo de adaptação, ela vai ter previsibilidade. Vários setores vão ter aí de 10 a 15 anos, de 8 a 15 anos para se adaptar. E cada um tem que buscar a sua estratégia, né? O que eu posso fazer? Né? Eu posso vender mais para a Europa, eu posso aproveitar, acumular a origem na Europa, né? Buscar um insumo na Europa e vender mais na região, por exemplo. Eu posso me tornar mais competitivo, importar algumas coisas que eu não importava, e acessar o mercado europeu também. Então, assim, a resposta esse acordo também pode ser para a indústria, mas depende de cada setor olhar a estratégia e ver o que mais se beneficia. Agora, sim, o dever de casa é fundamental, né? A gente fez um levantamento, um estudo agora, que a infraestrutura, educação, quais eram as outras? Assim, tem um potencial, financiamento, tem um potencial no PIB muito grande, em que a parte de importação, a parte do comércio exterior, ela tem um potencial muito menor para o nosso crescimento e etc. Então, se a gente ficar, se esse acordo for só manter o que a gente como está e acirrar a competição, que é um pouco aquele discurso do Paulo Guedes quando ele entrou ministro, ou seja, eu boto 2 bolas de preso na sua perna e mando você sair correndo que o chinês vem aí, vai ser difícil para a gente concorrer. Se a gente aproveitar esse período para fazer alguma lição de casa, vai dar. Por isso que eu acho que essa ligação público-privada é muito importante. Porque isso está feito, o acordo está feito. A nossa competitividade, nós sabemos que a indústria tem feito dentro da porta da indústria, de dentro para, da porta da indústria para dentro. Isso aí nós sabemos que tem lutado muito. Mas tem um custo aí que é a logística, é a infraestrutura, é isso tudo, é a burocracia, isso tudo tem aumentado muito o nosso preço. Agora, como ele disse ali, no estudo que nós fizemos, se você conseguir melhorar a infraestrutura, educação, financiamento, essas coisas, o efeito no PIB é muito maior do que a tarifa. Entendeu? Então, eu acho que nós temos que também trabalhar em conjunto, a gente tem que pedir ao governo também para nos auxiliar nessa parte. Não tem? A preocupação é que o Congresso é muito rápido para decidir. Fabrício Jaldi, o Mercosul, basicamente, a gente, bem prático, é Argentina e Brasil. Talvez a grande relação do Mercosul para dar certo é a relação dos 2 países. Nesta possibilidade dessas crises, crises políticas que estão aqui, essas crises diplomáticas, na verdade, né, entre os 2 países, isso pode afetar, em alguma forma, esse prazo que você falou aí no final, Fabrício, de adoção do acordo? Eu acho que não só isso, mas eu acho que hoje nós temos, assim, não só para o acordo do Mercosul, mas para outras entidades, outras instituições internacionais que o Brasil quer acesso, OCDE e tudo, nós estamos sendo bastante observados. E tem algumas coisas que hoje no mundo tem um valor maior para os países desenvolvidos do que para nós mesmos. Não digo para nós mesmos, mas nós temos esse valor, mas os valores às vezes não são comparativamente equilibrados. Que é a questão da sustentabilidade, meio ambiente, essas coisas que a gente tem visto aí. Então, isso pode nos atrapalhar bastante sobre a visão de ter uma reação lá de fora, dizendo... Porque, outro dia nós estávamos conversando com o nosso representante, o embaixador, que é representante do Brasil lá no OCDE. Ele estava dizendo o seguinte: nós estamos participando de vários comitês, o Brasil já tem várias coisas já está feito para cumprir as regras da OMC, mas se sai uma notícia aqui no Brasil que é sensível na Europa,
na mesma hora eles mandam uma carta para o Brasil dizendo, então estraga o nosso trabalho já realizado. Agora, o Fabrício pode entrar mais no ponto aí. O ideal é que a gente Mercosul, internalize o acordo em momentos iguais, né? Porque o acordo passa a valer para todo mundo. Porque senão você começa a ter períodos descasados de queda de tarifa de um lado, de outro, ou de possibilidade de acumular a origem, você não pode, né? Mas já haveria um entendimento do Mercosul, nós não encontramos isso escrito em lugar nenhum, procuramos aí nas últimas semanas todas, mas na última cúpula de presidente do Mercosul já tem um entendimento entre os países de que há possibilidade do acordo entrar em vigor individualmente. O que é crucial se a gente pegar, por exemplo, a possibilidade real e cada vez mais provável de que o governo da Argentina vai ser novamente um governo peronista. Mas eu tenho dúvidas, né, se o governo ali, mesmo mudando um pouco a orientação, se ele vai conseguir não internalizar esse acordo lá na Argentina, né? A pressão vai ser grande. Agora, legitimamente, o governo argentino pode dizer, não, eu quero um pouco mais de tempo para analisar isso aqui, foi negociado em outro governo, eu quero olhar. Ele tem total legitimidade para ver isso. Então, pode ser que atrase um pouquinho mais, né? Ou, mas assim, porque se o acordo começa a entrar em vigor antes no Brasil, antes no Paraguai, antes no Uruguai, é mais uma distorção no Mercosul que a gente vai ver, né? Porque a gente já é uma união aduaneira, né, daquele jeito, né, com 30%, 40% das importações com tarifas diferentes entrando em cada país, né? Então, um bloco como a Europa, que nos fornece de 30% a 40% de bens manufaturados, entrar com tarifas diferentes é um potencial explosivo para o Mercosul, né? Mas o Mercosul vai sempre ser muito importante para a indústria, vai sempre ser muito importante para alguns setores em particular. E é uma pena que os ciclos econômicos, os ciclos políticos de Brasil e Argentina muitas vezes não coincidem, né? E isso acaba sendo muito prático, se refletindo em barreiras não tarifárias ao comércio, em setores específicos em que eles têm mais dificuldade de competir, que eles acabam colocando uma barreira administrativa, uma questão ali de aduaneira, né? Então, é uma pena, acho que a forma como estava ocorrendo nos últimos anos, um alinhamento, né, entre os governos, que leva um ano para dar resultado, que leva algum tempo para dar resultado e deu resultado agora, né? Então, a gente olha o acordo como se fosse uma coisa que aconteceu do dia para a noite, mas ele tem todo o processo de construção, do qual o Daniel Godinho aqui participou bastante. Então, é uma pena assim, que não coincida muitas vezes, porque isso acaba se tornando mais barreiras. Jorge, Fabrício, parabéns pelas apresentações. Queria pedir a vocês que comentassem conosco um pouquinho sobre a agenda de acordos comerciais além do acordo Mercosul-União Europeia. Quais são os próximos passos, quais são os países com os quais o Brasil e o Mercosul estão negociando, o que vem mais forte, mais rápido. E, além disso, contar para a gente um pouquinho das notícias que saem muito nos jornais, de um movimento do Brasil de redução de tarifas. Vocês pincelaram isso aí, redução unilateral de tarifas, né? Então, existe uma proposta no âmbito do governo de reduzir as tarifas, independentemente de qualquer acordo. Como é que, se vocês pudessem nos explicar um pouquinho isso e contar um pouco da avaliação de vocês sobre esses processos? O diretor quer começar pelas tarifas? Pelo difícil? Eu vou falar pelo mais difícil aqui. A CNI é radicalmente contra a redução unilateral das tarifas. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo é um momento, infelizmente, nós estamos liberalizando o nosso comércio e nos inserindo no mercado internacional numa hora errada, onde todo mundo está se fechando. E, como vocês viram aqui, todo mundo fala das nossas tarifas altas, principalmente na área de bens. Então, se nós entregarmos isso de bandeja para o mundo, né, porque vai ser para todo mundo, o que nós temos para oferecer depois na hora que eu sentar numa mesa para negociar alguma coisa com alguém, gente? Hoje os acordos não se baseiam somente em tarifas. Você está trocando tarifas hoje por inovação, por investimento, por compras governamentais. Você está colocando na mesa o maior trunfo que você tem, que são essas tarifas, que todo mundo critica o Brasil porque tem tarifas altas.
Aí de repente nós chegamos, vamos reduzir 50% de todas as tarifas e pronto, entregar para o mercado. O que eu ganhei? Bonitinho no mercado, tirei foto porque eu fiquei bonito e tal? Não. O Trump está botando tarifas em cima da China lá, porque não está aguentando a China. Nós estamos vendo agora a Argentina reduziu a importação do Brasil, está aumentando a importação da China. Quer dizer, a China entra no Brasil com as tarifas que nós temos, ela invade o nosso mercado. Quer dizer, eu não vejo porquê. E nós temos estudo, por isso nós fomos estudar, temos estudos hoje que vão ser apresentados ao governo para debater sobre uma forma técnica que é muito mais importante se eles trabalharem na infraestrutura, na educação, no financiamento. Eu não me lembro a lista toda. Está em 8º lugar. O crescimento do PIB é 0, qualquer coisa na redução das tarifas, enquanto esses outros setores aí aumentam muito mais o PIB. Então, a minha visão é essa, a visão da CNI. Nós não somos contra inserção no mercado, acordos, não somos contra. Absolutamente, pelo contrário, desde que eu entrei na CNI, nós estamos falando em abrir negociações e começar a negociar, o Brasil está mais inserido. Mas nós achamos, eu sou de origem libanesa, sabe? Então, vocês vão ver que não dá para fazer um negocinho entregando tudo de graça, né? Não dá. Então, a minha origem já não permite. Resumindo, né, o que a gente falou ontem, né? E que ajuda a responder essa primeira pergunta, porque ela é a pergunta, né? A gente vai convergir para níveis internacionais de tarifa, então vamos convergir também para nível internacional de carga tributária, para nível internacional de inovação, para nível internacional de educação. Aí é mais fácil de competir, né? Competição é sempre difícil, é sempre ali no dia a dia. Bom, respondendo a sua pergunta, Daniel, sobre os acordos, vamos fazer a lista, né? Tem a lista dos mais prováveis, dos médio prováveis e dos improváveis, né? Os mais prováveis, com EFTA, né, que é a Suíça, Noruega, Liechtenstein e Islândia, o maior mercado é a Suíça, embora o volume de exportação do Brasil para a Suíça e Noruega é muito parecido. E tem muita tarifa na Suíça, embora seja baixa, talvez ali a gente possa ter algum ganho, mas esse é o mais provável nos próximos meses, se não essa semana, no próximo mês. Canadá é o segundo mais provável, mas ficaria para o primeiro semestre de 2020, por conta da agenda política do Canadá. O Canadá também tinha sinalizado, né, com muita abertura no início, com muita predisposição. Na hora que você vai negociar, o frango, açúcar, outras coisas começam a pesar também para eles, né? Lácteos também para eles, etc. Né? Mais lácteos até nesse caso. Os médio prováveis. Bom, tem uma agenda também de América do Sul que a gente esquece, né? Há uma missão do Brasil indo na semana que vem para a Colômbia, para tentar ampliar o nosso acordo com a Colômbia. 20% das nossas exportações para a Colômbia ainda sofrem algum tipo de tarifa, mesmo que pequena. Tem muito do agronegócio, mas tem também alguma indústria. E a gente não fez o dever de casa de fazer outros temas na América do Sul, né? Por exemplo, liberalização de compras públicas na Colômbia é um que pode sair. Não esperaria que fosse logo nos próximos meses, mas estaria aí entre final do ano e começo do ano que vem. Paraguai, tem a possibilidade de ter um acordo automotivo com o Paraguai, livre comércio ou não, estão se estudando, mas tem ali uma probabilidade alta. Então esse eu diria que é a lista dos mais prováveis, né? Os médio prováveis, a gente está falando de Coreia do Sul e México. Acho que tem uma estratégia muito boa que coincidiu também com a entrada desse governo, que é o acordo automotivo que a gente tem com o México. Eu não sei se todo mundo tem conhecimento, é um acordo que expirou esse ano, mas o expirar significa que muda-se as regras de origens, que são mais favoráveis para o Brasil, mas retira-se cotas que é mais favorável ao México, principalmente porque a Nissan e a Kia exportavam muito por cotas, não sei se as duas ou só uma delas, e aí isso aumentaria o acesso do México por um lado, mas por outro, o México não tem dificuldade de cumprir origem, né? O que está acontecendo? A exportação do México para o Brasil do automotivo está despencando. Então agora nós temos uma possibilidade real de ter algo que traz o México para a mesa. Mas o México é um parceiro difícil, muito imprevisível, não sabemos o quanto a gente consegue ampliar esse acordo. Mas agora a gente conseguiu torcer o braço do mexicano e trazer para a mesa. 18 e 19 de setembro tem uma rodada de negociação com o México. Então eu colocaria esses dois como médio prováveis. E os mais improváveis, a gente está falando de Estados Unidos, por exemplo, Japão, que
Tem possibilidade, tem um alinhamento político interessante, mas eles levam tempo. Tempo para você ter mandato de um lado, tempo para você ter mandato do outro, e tempo, inclusive, da própria negociação, né?